Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um ATPC da Diretoria de Ensino Guarulhos Norte. Eu sou Elisângela, PCNP dos anos iniciais, juntamente com a Rosana, e nós temos uma novidade para vocês, que é a nossa nova PCNP Esther. Eu vou passar a palavra. Olá a todos, é com muito prazer que nós estamos aqui na nossa quarta PPC de formação e com muita satisfação eu passo a palavra agora para a nossa nova companheira Esther. Esther, é com você. Olá a todos, é com grande prazer que eu estou fazendo parte da equipe do Núcleo Pedagógico dos anos iniciais. Passo a palavra, Rosana. Nós vamos iniciar com os nossos objetivos. Então, nós vamos apresentar os eixos que compõem o componente de tecnologia e inovação. Vamos refletir sobre as utilizações da tecnologia e inovação nos anos iniciais para mobilizar a aprendizagem dos nossos alunos. Sugerir atividades que contribuirão para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. O nosso foco será no material Currículo em Ação, e agora eu vou passar a palavra para a nossa PCNP Elisângela. É com você, Elisângela. Muito obrigada, Rosana. Então, o nosso ATPC hoje é uma reflexão e um estudo sobre o Currículo em Ação, Tecnologia e Inovação. Esse ano nós temos esse livro que foi separado dos demais, né? Então ficou um livro único, né? E aqui nós estamos trazendo a capa do livro do professor e os dois aí, os avatares, né? Que vão fazer parte aí dessa jornada, tem mais dois, eles vão fazer parte da jornada aí do livro. Então, os objetos de conhecimento e os eixos, né, que estão sendo tratados nesse livro, que é o quê? O pensamento computacional, o letramento digital e tecnologia digital da informação e comunicação. E o que vem a ser esses três eixos? Ele tem como objeto de conhecimento o quê? Cultura make, programação plugada e desplugada. No letramento digital, nós temos aí a Cultura Maker que aparece novamente. E depois, em tecnologia, nós temos as TEDx, que é especificidade e impacto. Então, a gente vai fazer aqui uma análise geral, né, mostrando um pouquinho do livro, como é que nós podemos trabalhar aí no chão da sala de aula. Então, é muito importante vocês estarem atentos para a gente ter essa conversa inicial. Então, a grande pergunta dessa formação é: como trabalhar os eixos e os objetos de conhecimento? Como é que eu vou trabalhar a tecnologia? Nós acreditamos, né, que vocês já iniciaram essa formação, essa aula aí no chão da sala de aula. Se não começaram, já tem aí uma base para vocês estarem pensando o como fazer. Então, a gente observa aqui, nos termos, que ele vem falar o quê? Construir objetos usando materiais não estruturados. Experimentar, interagir com as diferentes mídias. Identificar e utilizar os principais componentes de diversos equipamentos. Descrever e representar por meio da estrutura passo a passo as ações do cotidiano. Observem bem. Quando nós falamos aí de tecnologia e inovação, é o quê? É o mão na massa, é o fazer, né? Por isso que ele fala que é construir, experimentar, identificar. Só depois que nós começarmos a fazer, toda essa parte já está aí, como o próprio nome, com a mão na massa, né? Porque construir, experimentar e identificar é o fazer mesmo, é ali a prática do cotidiano. Depois nós vamos descrever e representar, distinguir comandos por meio de atividades lúdicas. É muito importante esse termo. O lúdico e os jogos com desafios simples,
nada muito elaborado, né, gente? Porque, assim, a gente sabe da realidade das escolas. Então, dá para fazer muita coisa utilizando materiais simples. Compreender como os computadores executam os comandos. É muito importante que o menino consiga manusear, né? Ele consiga. Como é que ele vai utilizar o mouse? Como é que ele vai utilizar o Word, o PowerPoint? Então, assim, como é que eu faço tudo isso? Como é que eu vou organizar os meus trabalhos? E tudo isso também nós vamos pensar em desenvolver a capacidade lógica por meio da identificação passo a passo das ações. Nós, enquanto seres humanos, né, enquanto pessoas, a gente sempre precisa passar pelo passo a passo. A gente precisa estar ali na prática, no dia a dia. Eu sempre falo que a teoria e a prática, elas andam junto, né? E aqui, vamos dizer que o livro, ele vai ser o norteador das ações que vocês irão fazer dentro da sala de aula. Exatamente. O livro é um norteador. Essas ações, esses verbos, né, que nós temos aí, que é o de construir, de experimentar. Então, além de lidar, né, com a tecnologia, mas o foco principal é que ele crie, né, através da criação, daquilo que ele construir de concreto, né, é que ele vai fazer a associação dos saberes dele para a tecnologia. Então, são coisas que são associadas, elas não estão distintas. Passo a palavra para ele. E nós observamos aí na questão da aprendizagem criativa. O que é uma aprendizagem criativa, né? Vamos observar que quando nós aprendemos melhor quando estamos envolvidos na criação de projetos que levem em conta as nossas paixões, que sejam desenvolvidas em colaboração com os pares e em um espírito de aprender e pensar brincando, explorando livremente diferentes materiais e valorizando o erro como parte da experiência. Então, assim, vamos pensar lá no chão da sala de aula. Nós temos que pensar, eu sei que vocês devem estar aí, né, com a mão na cabeça, tantos livros esse ano, tantos projetos, tantas coisas para trabalhar, mas vamos pensar que vocês já fazem isso há muito tempo. Vocês só não sabiam nomear o como fazer, né? A questão, o como fazer, vocês já fazem. Então, vamos pensar aí que a metodologia ativa, né? Vamos pensar um dos métodos que vai contribuir muito para essa aprendizagem criativa, é o quê? A metodologia ativa. Principalmente quando a gente fala aí da mão na massa, quando a gente fala da sala invertida, quando a gente fala da questão da estação por rotação. Então, assim, é o menino ele experimentar em todas as fases do desenvolvimento. Né? Um exemplo que eu vou dar para vocês bem claro aqui de uma mão na massa e uma rotação por estação, eu tenho que pensar, você vai fazer uma massa de modelar com os seus alunos. Então, a gente vai pensar, como é que eu vou organizar isso? Então, eu tenho que planejar. A palavra, professores, aqui é o planejamento. Então, assim, essa massa, ela não pode ser uma massa qualquer, ela precisa ser uma massa comestível. Então, assim, cada aluno podendo trazer um pouquinho, traz lá a beterraba, traz a cenoura e traz a farinha de trigo. E o professor agora, com a tecnologia dentro da sala de aula, ele pode colocar lá na apresentação com o data show, pode colocar os ingredientes, e aí alguma criança começa a ler e o outro começa a fazer. A intenção é que cada um experimente. Então a gente faz as estações, né, que é nada mais que é um grupo, né? Então o grupo vai ficar responsável por quê? Nós vamos ralar, mas todo mundo tem que ralar também o legume. Ou eu vou cortar, cuidado, né, questão dos utensílios. Aí o outro coloca no liquidificador, o outro vai bater, e assim sucessivamente para poder produzir essa massa. Depois mistura a farinha, né? E aqui eu pensando já em como que eu vou
Ah, mas isso dá trabalho, isso pode, né, vai sujar. Professores, a gente tem que sempre criar lá, põe um plástico nas mesas, né, para a gente pensar. Se não, um espaço bem legal seria ali perto da onde serve o alimento, até na própria, lá no pátio, enfim, cada um com a sua realidade. E aí as crianças vão poder fazer o processo, depois eles vão dividir e vão brincar. E depois disso eles ainda vão comentar e pode fazer as gravações com o celular, né? Isso é experiência, isso é mão na massa, é o que? É a paixão, é o pensar brincando. Eu posso consolidar, eu posso utilizar também outros aspectos, a interdisciplinaridade das disciplinas, né? Então, tudo isso é capaz de ser organizado dentro de uma sala de aula. Sim. Então, a questão do acolhimento, o diálogo, né? E o princípio, que é sempre, no mínimo, os pares. Então, é uma questão, são atividades que são ações bem dialógicas, onde vai ter a cultura do respeito. Então, nós vamos estar aí trabalhando a convivência, o emocional, o relacionamento, a dificuldade que cada um tem. Por mais que o nosso aluninho esteja, porque hoje o nosso foco principal está sendo recuperação, né? Mas todos eles vão conseguir se envolver. Então, o ambiente tem que estar propício para que a criança se arrisque. E como bem diz aqui a proposta, é despertar a paixão, até o gosto, né? Que ele não sabe que ele tem, mas despertar. Que seja de uma forma agradável essa introdução da tecnologia, seja ela desplugada, seja ela através das conexões mesmo. Pensamento computacional. Como que eu vou desenvolver o pensamento computacional na criança? Quando nós pensamos um pensamento, né, a cultura maker, que a cultura maker é o fazer, né? É o aprender fazendo. Então aí a gente vê essa questão, o celular aí, a luz sendo acionada com o celular. Lógico, a gente fala assim, nossa, mas isso aí é muito amplo. Isso aqui é só um exemplo do que é capaz do aluno fazer, né? Então, assim, eu tenho que ter os mecanismos, claro, mas é possível ser feito, né? Tudo isso é questão de planejamento e organização do como fazer. Então, a cultura maker é o aprender fazendo. Essa primeira atividade aqui, ela consta lá no livro, né, Caderno do Professor, e nós achamos bem interessante trazer esse desafio do teclado, né? Essa aula foi proposta também lá no Inova, né, na aula do CMSP. Então, pensar aí na construção, então a criança ela vai colocar a mão na massa no construir um teclado desplugado com materiais não estruturados, né? Então, aí nós temos aí o papelão e identificar um teclado. Eu achei muito interessante, até porque como nós estamos aí com essa questão da defasagem, né, das fragilidades da alfabetização, o quanto essa atividade vai ajudar os alunos a identificar o alfabeto. E a gente sabe que aqui no teclado, como vocês percebem aí, nem sempre não é sequencial, né? Então, aqui eu começo pelo Q, vou pelo W. Então, assim, a criança, ela não está sequenciado. E aí o professor pode utilizar todas tudo que ele sabe para poder, como que eu vou dizer, assim, para poder contribuir ainda mais para a alfabetização e de uma forma lúdica. Lógico, isso daqui, gente, não é feito em uma aula de 45 minutos. Tanto que o livro ele vai explicar para vocês que são feitos em 3 aulas, né? E dependendo da turminha, você vai precisar ir ajudá-los, né? Mas assim, eles adoram recortar. Eu sempre falo assim, ó, para eles não perderem, aí você já faz lá a folha de sulfite, já faz um, um envelope, né, Rosana, que a gente costuma fazer, faz um envelope, ele já coloca, aí guarda, aí na outra aula já vai cortar esse papelão. Então, assim, é um processo, é
contínuo. Então, a tecnologia, ela vem aí para beneficiar a aprendizagem, além, né? Porque a gente sabe que isso daqui, a tecnologia está além da escola. Ela sai da sala de aula, ela faz parte do cotidiano do menino muitas horas. O menino já acorda com o celular na mão praticamente. A gente sabe que hoje eles gostam muito do celular, mas a tecnologia tem que ser usada para o benefício e para a aprendizagem. É exatamente o que você falou. A questão do teclado, como hoje o celular para eles é muito comum, por mais simples que seja, ele vai digitar. E quando ele digita uma palavra e fica grifado vermelho, é interessante também para o professor estar trabalhando. Por que está grifado em vermelho? Será que todos eles sabem que é porque eles escreveram de forma errada? É para corrigir? Né? Então, são situações que a gente precisa aproveitar e explorar, como bem disse a Elise. Passa a palavra. Agora, letramento digital. O que é o letramento digital, né? Você fala assim, nossa, mas já tem alfabetização, letramento, e agora letramento digital. Como é que eu vou trabalhar isso dentro de uma sala de aula? Vamos verificar. Então, o que é esse letramento? Ele se refere à capacidade de cada indivíduo em compreender as diversas situações de leitura e de escrita que acontecem no mundo digital. A gente sabe que o menino ele é muito visual, então ele vai sempre aproveitar o quê? O que ele já sabe. Eu sempre falo da questão dos conhecimentos prévios, que sempre faz toda a diferença. O menino ele não sabe ler, mas ele já identifica o símbolo, né? O letramento digital, ele inclui o domínio dessas ferramentas tecnológicas utilizadas para a comunicação entre pessoas e também utilizá-las em seu cotidiano. A gente pensa aí na questão até do WhatsApp, né? O menino não sabe escrever, mas ele manda o quê? Um áudio. Ele manda um áudio para o colega dele e ali eles vão sempre conversando, mas também o professor pode utilizar essa ferramenta como algo para a alfabetização também. Eu estou utilizando a tecnologia. Então, você vai digitar aí um pequeno texto para o seu colega. Vamos digitar lá no aplicativo? Também pode ser feito isso. Os estudantes letrados digital lê, escreve e confronta criticamente o que encontra e assim assimila as informações solicitando o que aprendeu. Então, a partir do momento que ele tem aí a análise e a crítica, ele vai fazendo o que? Ele vai assimilando as informações e vai aprendendo cada vez mais. E não é uma capacidade passiva, mas ela é tipicamente ativa. E a gente sabe disso, né? A tecnologia ela vem contribuir muito para o professor dentro da sala de aula. Nós sabemos que agora, com tudo isso que está acontecendo, tudo novo, então o professor, a tecnologia chegou aí com, vamos dizer assim, do ano passado já estava, né? Mas ainda a gente estava voltando dessa pandemia, que não acabou e continua ainda, né? Mas agora um pouco mais tranquila. Mas eu penso assim, hoje ele está dentro da sala de aula, aqui e agora com você. E o que você utiliza? O que você utilizava antes, como é que você transformou isso dentro da sala de aula? Então, transformar essa tecnologia a serviço da aprendizagem. E ela não só aprende a usar a tecnologia e o meio digital, mas utiliza suas funções da melhor forma e o seu proveito e com respeito pelos demais. Então, essa questão desse conhecimento, né? Na verdade, todos nós estamos, né? É interessante o professor se aprofundar assim, da mesma forma que ele está aprofundando com o aluno, para nós está sendo um aprofundamento, né? De nós esmiuçarmos, de nós termos essa muita informação, nós conversarmos com os nossos alunos e indagar com eles, só tem coisa boa? Não, eu posso usar do jeito que eu quiser, eu posso acessar o que eu quiser. Então, existem regras, existem parâmetros que eles precisam ter um olhar, essa questão da criticidade, né? A criticidade, ela é fundamental, tanto para eles terem a segurança deles próprios,
quanto para estar avaliando e buscando o que é melhor. Eu tenho o que é o melhor, mas também eu tenho muitos perigos na tecnologia e nessa coisa aberta da informação. Então, é um momento para nós estarmos nos apropriando, e especialmente eles terem assim, uma visão bastante ampla das possibilidades e dos riscos que a tecnologia nos oferece. Passo a palavra. Então, aí a gente vê o como, né? Interação em ambientes digitais, interpretar códigos, sinais verbais e não verbais, imagens e som. Isso é uma forma de vocês trabalharem. Selecione informação e saber onde buscá-las. Essa questão da pesquisa, né? Tão importante que a gente hoje tem tudo na palma da nossa mão. Eu lembro quando eu estava lá na sala de aula e o menino fazia uma pergunta e eu ficava ali, olha, não sei hoje, mas eu posso trazer amanhã. Hoje não. Você está ali na palma da sua mão e você rapidamente, né, você já esclarece para o menino. Eu lembro que teve um determinado momento que o menino perguntou para mim se o tamanduá tinha rabo. E eu falei assim, olha, vamos fazer uma pesquisa, vamos ver se tem ou não tem. E aí eu coloquei lá no meu celular, né, fui mostrando, e todo mundo quis ver se o tamanduá tinha rabo ou não. E olha que legal, né? Foi aqui e agora. Isso é a grande contribuição da tecnologia. Então, produz e consome mídias com responsabilidade. Então, assim, muito importante a gente falar para os meninos que nem tudo a gente pode estar acessando. Então, assim, acessar com responsabilidade e ter cuidado, né? Porque a gente sabe que muitos usam a expressão que a internet é terra de ninguém. Todo mundo escreve o que quer, né? Mas tem coisas que eu não posso acessar. Então, isso é muito importante ser feita essa orientação para o menino. Nem tudo você pode estar acessando. Então, explorar as ferramentas digitais de forma ampla. Como é que eu exploro isso de forma ampla? Até por meio de um jogo. Né? Como é que eu vou explorar essas ferramentas? Então, o jogo ele vai me ajudar muito nessa situação. Pode passar, por favor. Interação social e digital. Pode dar mais um clique. A gente tem a questão do cybercultura, que é o quê? É um conjunto de espaços rituais, costumes, que envolvem o contato com a tecnologia. E eu trouxe essa imagem aqui para nós, professores, né? Que mais nos aproximávamos, né, da tecnologia era a gente assistir aí a família Jackson, né? A gente até brincou hoje, né? Qual é a sua família, né? Os Flintstones, qual que é a outra? Os Simpsons, né? E os Jackson. Então, assim, isso era o que a gente tinha mais de futuro. E a gente pensava assim, nossa, que coisa distante. Não vai acontecer, né? Nossa, eu acho que hoje, eu estava até comentando com as meninas aqui dos anos iniciais, o que falta para nós é só a nave, né? Aí a gente já falou dos carros que já estão aí, né, que é energia. Então, assim, estamos chegando lá, gente. Não sei se a gente vai poder ter a nossa nave particular para sair com nossos familiares, né? Mas aí já avançamos bastante na questão da tecnologia. Você quer acrescentar alguma coisa, Rosana? É exatamente isso. A gente ter a nossa... fazer a conversão, né? É uma conversão mesmo, que é a gente pensar de forma plugada, desplugada, pensamento computacional, não é fácil, mas é fazendo que a gente consegue se apropriar. Não adianta a gente ficar lendo, anotando, não. É ali no mão na massa mesmo, como está sendo proposto, que nós, tanto no plugado quanto no desplugado, nós vamos acrescentar em conhecimento e vamos aí nos apropriar aí do gênero Jacksons, né? Muitos de nós temos, eu brinco, falo que eu sou dos Flintstones, né? Mas a gente já está se adaptando e a gente vai se apropriando e a gente vai vendo vantagem e é muito legal. E a oportunidade que nós temos de nos apropriar e caminhar junto com as crianças aí
nesse caminho aí que não vai ser fácil, mas vai ser muito bom. Passa a palavra. E nós tivemos aí um grande momento da questão da tecnologia, porque quando entrou a pandemia, né? A gente teve que nós tivemos que saber montar aula pela tecnologia. Ai, como era difícil, meu Deus, eu não tive acesso, meu acesso até hoje, o que eu mais me aproxima da questão da tecnologia é o meu celular. Computador eu mal sabia ligar e de uma hora para outra você teve que virar um youtuber, né? Quantos gravaram vídeos e fizeram o seu avatar, ficou tão bacana. Mas hoje vocês têm todas as possibilidades dentro da sala de aula com o menino, presencialmente. Não é para usar só no tempo que ficou remoto. Não, hoje você tem que associar. A tecnologia ela veio para ficar. Ela não está mais desassociada. Ela foi incluída e assim forçadamente, né, gente? Nós ficamos ou era ela ou não era ela. E se não fosse ela, o que seria de nós? Como que a educação estaria hoje diante de uma pandemia que você não tinha nenhum recurso para poder ministrar as aulas? Então isso é para a gente pensar. E aí as narrativas digitais, né? O que é essas narrativas digitais? Ela tem um potencial didático que é construído graças às suas ferramentas, apresenta um caráter multimídia de imagem, texto, som, vídeos, desenvolvidos com recursos computacionais e podem possibilitar a publicação e a circulação em ambientes virtuais de aprendizagem. Pode passar, Paulo, por favor. Mas eu preciso ter critérios para poder construir essa narrativa digital, que são elas. O ponto de vista qual que é o tópico principal que eu vou trazer para... É qualquer narrativa que eu posso fazer com o menino dentro da sala de aula? Não, tem que ter uma escolha. E como que é feita essa escolha? Essa escolha é uma escolha aí que foi o professor, teve uma votação, qual é o material que eu vou utilizar para fazer essa narrativa? A questão dramática, né? O problema inicial, tem que cativar os meninos, até que no fim seja resolvido. Então, assim, não pode ser qualquer coisa. Esse conteúdo emocional é a parte da história que relaciona, né, o autor ao público. E o que mais que pode acontecer aí? Poder de voz. É a voz do narrador, dá vida à história e ajuda o público a compreendê-la. Eu não posso ter uma narrativa com a mesma eloquência, né? A entonação, a mesma entonação o tempo todo. Que o menino vai dormir, né? O seu colega vai dormir. Então, assim, a gente tem que ter todo esse preparo, ó, o fundo musical, né? Tem hora que tem que ter aquele fundo, aquela emoção, para embelezar e dar suporte à narrativa digital. E o que mais que pode acontecer? Economia. A utilização de pouca informação a cada slide para não cansar o público, né? Aqui a gente coloca para vocês um pouco mais, porque é uma formação. Então, a formação ela precisa de um pouco mais de elementos, até para poder ficar visual para vocês. E o passing, que é o ritmo e a entonação, o ritmo da história e a forma como ele continua, se é rápido ou se é lento, tá bom? Pode passar. E aí, o que mais nos traz hoje? Podcast. Então, essa narrativa digital, ela vai ser utilizada como podcast. Que o podcast, né, a gente pode gravar até pelo celular e também trazendo um pouco a nossa memória, né, a questão dos disquinhos que a gente tinha com as narrativas de história, como facilitou, né? Então, assim, se você já fez isso, quiser mandar, né, para o nosso e-mail, para poder contar aí o que você tem feito. Isso é uma ação da escola. E é muito importante, passa para o seu coordenador manda para a gente, manda o áudio que vocês gravaram, você usou todos aqueles elementos. Se você não fez, nossa, vou pensar agora como é que eu vou usar esses elementos. Nossa, eu só contei a história, mas eu não pensei nos outros elementos para enriquecer. E o tempo de duração, né, gente? Porque quem vai narrar?
Quanto tempo? Tem mais de um personagem, né? Se eu tenho outros personagens, então assim, eu vou envolver os meninos nessa história. E é bem legal. Tá, ótimo, é isso mesmo, Eli. E nós acabamos, nesse período de afastamento, nós acabamos gravando podcast com eles sem um podcast, por exemplo. Você pedia, olha, escolhe aí uma parlenda e manda gravado para Pro. Então, ou seja, e eles mandavam. Então, já foi uma experiência aí com a tecnologia, com muitas ações, com muitas outras ações, né, que nós temos em salas de aula, que nós já fazíamos e que hoje têm nomes, elas são nomeadas, mas são ações que já estavam no nosso cotidiano. Hoje a gente só tem uma nomenclatura e que seja colocada assim de forma leve, tanto para eles quanto para nós. Não vamos ter os conteúdos do livro ou as propostas como um peso, né? Vamos ter como algo que veio para, como diz aí, para nos favorecer, tanto no aprendizado, quanto na familiarização e no trabalhar junto com os alunos, né? E que seja algo que venha acrescentar, tanto na proximidade, né? O emocional, que nós possamos ficar mais próximos, né? Que é bem dialógico, né? Então, é isso, que possamos aproveitar aí e desenvolver da melhor forma possível e que os alunos se envolvam, né? Da melhor forma possível. Então, quais são esses benefícios do letramento digital? Então, a adaptação para a modernidade, conhecimentos multidisciplinares, porque envolve uma série de disciplinas, né? O engajamento, né? Porque o menino vai colocar a mão na massa, ele vai fazer. A melhor atenção e o foco, isso é muito importante, porque ele vai desenvolvendo, aí ele fala assim, não, eu tenho que ter uma atenção para poder fazer isso, fazer com qualidade, a questão do pensamento crítico, né? Revisitar, e aí, foi bacana, o que precisa melhorar? Não, vamos postar esse e vamos melhorar no outro. Dar autonomia do estudante, porque hoje a gente fala muito em protagonismo, e eu sempre falo que o protagonismo, o primeiro passo do protagonismo é a autonomia. Então, eu tenho que desenvolver essa autonomia para ele ter protagonismo. E a motivação para aprender. Gente, não tem como você não aprender dessa forma, né? A prática ali, o que dá prazer. Mas é o que a Rosana até colocou. Não entendam a tecnologia mais um livro para trabalhar. Gente, se vocês tiverem esse pensamento, não vai rolar. Como diz, não vai acontecer, né? Não fique com esse peso de ser mais um livro. Fala assim, é algo que eu estou aprendendo junto com os meus alunos. E a gente sempre fala, no primeiro ano é adaptação, depois a gente vai melhorando as nossas práticas, depois vai saindo coisas assim fantásticas que você fala assim, nossa, eu nem sabia que eu conseguia fazer isso. Mas é muito importante esse material ser para vocês algo leve e não ser mais um livro. Ai, mais um livro. Até porque teve uma opção de escolha, né? E nós, como professores polivalentes, com certeza aí a grande maioria deve ter abraçado aí essa disciplina de tecnologia e de projeto convivência também. Então, assim, entendam que dá para trabalhar e trabalhar muito bacana, trabalhar bem leve e trabalhar com entusiasmo. Eu falo que eu sou uma pessoa muito empolgada, então eu gosto dessas coisas, eu gosto desses desafios. Né? Eu fico pensando assim, hoje estou na sala de aula já com formadora, mas eu tivesse lá com os meninos lá na sala de aula, eu acho que eu estaria fazendo muitas coisinhas bacanas assim e aproveitando esse livro no que ele tem de melhor, que é o Mão na Massa. E aí falar um pouco da tecnologia digital da informação e da comunicação. Olha lá, esse robozinho sendo criado aí, né? Olha, ele precisa de elementos, e é isso que você vai criar. Você vai criar elementos, mas tem um primeiro passo, né? Como é que eu vou começar a construir esse robozinho? No caso lá do livro, ele traz 4 avatares, não é isso, Rosana? Exatamente, são 4 avatares. E você começa a trabalhar com esses avatares. Qual que é o sentido de cada um? Aí a gente vai deixar para vocês pesquisarem, né? Por que são utilizados 4? Então, vocês vão ter que ir lá buscar no livro. Então, só para em linhas gerais, né, para falar aqui o que é as TEDx,
né, que ela vem reforçar o caráter digital e tecnológico. A gente sabe que nós lidamos com todos os tipos de público. Nós temos crianças que estão em áreas rurais e a única forma de elas terem acesso à tecnologia é na escola. O que mais aproxima da tecnologia, às vezes, é o celular da família, que é um celular para a família inteira. E aonde que esse menino vai construir, vai buscar todo esse conhecimento? Vai ser na escola, né? Hoje não dá mais para não utilizar a tecnologia na escola. Nós estamos com escolas, os prédios da grande maioria das escolas do estado já é comparada às escolas do século XXI. Eu entrei em várias escolas esse ano que não deixa nada a desejar para nenhuma escola particular. É tudo muito lindo, as salas, colocado data show, né? Tem o computador. Então, assim, agora o que nós precisamos é nos prepararmos para poder utilizar todas essas ferramentas que estão lá na sala de aula. Não deixa ela lá empoeirando, não, gente. Vamos trabalhar com elas, tá bom? Pode passar, Paulo. E agora a gente trouxe um vídeo para vocês, que é o Diário de Inovações, que uma professora teve um conflito. Você pode dar até mais um clique aí, Paulo, que vai aparecer a informação do vídeo. Isso, essa professora é de uma rede municipal de Santos, e os alunos estavam com questões que o preocupava, né? Os problemas de convivência da turma, que é o que nós estamos tendo o maior conflito hoje dentro das escolas. Nós estamos reaprendendo a viver em sociedade. Isso é em todos os segmentos. A gente tem acompanhado, né, tudo que tem sido falado aí nas mídias, e a gente tem visto nas escolas também. Então, aí uma sugestão para vocês, bem simples, gente. Como é que eu posso trabalhar com esses problemas de convivência? E isso aqui está dando um gancho na nossa TPC passada, não é isso, Rosana? Nós estamos trazendo para vocês mais um elemento para se trabalhar, e agora interdisciplinarmente, tá bom? Pode soltar, Paulo. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Paulo, que é de tecnologia. Ele também é dos anos iniciais e ele vai falar um pouco sobre o CIEB. O que é o CIEB, tá bom? Ele vai falar. Passo a palavra. Olá. Bom, quando nós falamos em tecnologia, nós nos lembramos de uma série de ambientes, de uma série de estruturas que a Secretaria de Educação oferece. O CIEB-BP é o principal deles, que é, né, como diz a sigla, é Centro de Inovação da Educação Básica Paulista. Ou seja, ele é voltado à inovação no ambiente educacional. E ele tem, assim, por premissa, um tripé de atividades ou de ofertas de formações que seriam as trilhas formativas que são oferecidas para os alunos, a formação de professores, que aí é formar o professor no sentido de inovação, de métodos lógicos e outros desenvolvimentos, né, de tecnologia,
E mentoria, que aí é unir o estudante e o professor para que, através das necessidades deles, eles possam se integrarem, né, na busca dessas soluções. Então, ele tem assim, dois programas principais, que é o programa Mão na Massa, no CIEBP, que é um programa semanal, né, que ocorre todas as terças-feiras, né, segundas e terças-feiras, na verdade, a partir da 1h, pelo canal de mídia SP, e o programa antirracista do CIEBP, que é um programa mensal, né, que ocorre todas as segundas-feiras de cada mês, como a gente vê aí nesses cards que estão expostos, né? E, assim, basicamente, o CIEBP busca realizar atividades presenciais, porque o sentido no Mão da Massa é o mão na massa, é você efetivamente realizar aquela atividade, realizar uma atividade por si mesmo, reaproveitando materiais, fazendo outras atividades que envolvam a interconexão de utilidades ou de produtos que são inservíveis ou que estão destinados à reciclagem. Então, ou seja, há uma composição de utilização de vários produtos ou de várias soluções. Então, nós podemos, assim, destacar como atividades presenciais o protagonismo, a resolução de problemas, o pensamento computacional e, principalmente, a colaboração, que é o tópico mais forte do Mão na Massa, né? E aí nós temos até um organograma, né, de como a coisa funcionaria, né, que, ou seja, as habilidades cognitivas levam ao desenvolvimento pleno do estudante, juntamente com as habilidades socioemocionais. Então, e o CIEBP, basicamente, é o quê? É a escola conectada ao estudante. Passo a palavra, Eli. Muito obrigada, Paulo, pela sua fala. Se vocês quiserem também, vocês podem estar visitando, né, o Centro de Integração Escola, né? Tem um ano Jardim Soinco e podem estar vendo como é que funciona aí esse projeto, tá? Essa organização dessa ferramenta. E para finalizar, né, que nós já estamos chegando no final dessa formação, sei que foi uma formação bem reflexiva, né, até para falar sobre o material. Então, é preciso lembrar o quê? Que a tecnologia digital na educação não se trata de utilizar somente como meio ou suporte para promover a aprendizagem ou despertar o interesse dos estudantes, mas sim utilizá-la com o estudante para que construa o conhecimento com seu uso e sobre o seu uso, que é muito o que o Paulo acabou de falar, né? É utilizar as ferramentas, é o mão na massa. Infelizmente, a gente está online aqui, mas gostaríamos de ter vocês para poder mostrar como faz o mão na massa, né? Mas eu acredito que isso em breve vai acontecer. Então, com essa minha fala, eu dou por encerrado, espero que vocês tenham gostado dessa formação e eu vejo vocês na próxima ATPC. Passo a palavra para a Rosana e também para a Esther se despedir. Beijão. É isso aí, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Esther, é com você. Até a próxima formação. Um abraço a todos. O primeiro Centro de Inovação da Educação Básica Paulista fica no prédio da Escola Estadual Professora Zuleika de Barros Martins Ferreira. A conquista é pioneira na educação básica do Brasil por ser a primeira iniciativa que atenderá a toda uma rede. O centro é composto por uma tríade que tem como premissa o projeto de vida dos estudantes, a sua capacidade de experimentar e criar, além de elementos culturais. Esse primeiro centro tem capacidade para atender 1.200 estudantes e professores diariamente.
Entre os objetivos estão o protagonismo de professores e estudantes, a melhora no processo de ensino e aprendizagem e o aproveitamento de espaços ociosos em escolas. Espaços poderão ser usados para trabalhos de cultura maker, robótica, modelagem 3D, entre outras atividades mão na massa. O estúdio irá transmitir ações do Centro de Mídias de São Paulo, multiplicando as boas práticas para toda a rede. Estudantes e professores poderão potencializar seus projetos e experimentar novas modalidades e ferramentas de inovação em um formato inédito. Vem com a gente!